Sejam todo mundo bem-vindos a essa aula e a gente agora vai começar a falar sobre esse conteúdo de muita importância que é Guerra Fria. Lembrando que a gente vai ver a questão da Revolução Chinesa, que é muito importante, porque a China ela vai fazer o primeiro ela é o primeiro lado, ela apesar de estar do lado da União Soviética, ela não faz parte, ela não se junta com a União Soviética. Eles, inclusive, serão inimigos de certa forma, mas não vão se atacar, obviamente, porque tem uma mesma ideologia. No entanto, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ficar bipolarizado. Se você pegar lá nos seus livros de geografia, vai falar o mundo bipolar. A ordem mundial do período é um mundo bipolar. De um lado, o Oriente, digamos assim, nós temos a União Soviética, uma potência absurdamente grande e de cunho socialista, ou seja, de esquerda, comunista. Do outro lado, Ocidente, nós temos os Estados Unidos, uma potência econômica de cunho capitalista. Nós, Brasil, estaremos do lado dos Estados Unidos durante todo esse período. Isso não quer dizer que nós temos uma história com o comunismo que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre ditadura militar. O efeito da Guerra Fria a gente vai ver dentro do Brasil quando a gente estiver vendo ditadura militar. Lembrando que a Guerra Fria ela começa em 45, em 64, ou seja, 20 anos depois, no auge da Guerra Fria, porque os anos 60 é o auge da Guerra Fria, começa literalmente a ditadura militar no Brasil. Então a gente vai ver a ditadura militar, os militares com cunho capitalista, com apoio dos Estados Unidos, implantando uma ditadura no Brasil para tentar impedir que os comunistas tomem força, tomem lado dentro do Brasil, que é o maior país da América Latina. Então, é tudo contextualizado. Olha como o mundo era visto, como o mundo estava dividido. De um lado, o tio Sam, dos Estados Unidos, né? Do outro lado, o urso que era um símbolo da União Soviética. Claro, por causa que lá é frio e tudo mais. Então, são dois símbolos. Então, ali você vê os Estados Unidos colocando peças. Gente, é muito doido, porque é graças à Guerra Fria. Não tem o jogo War? Não sei se você já jogar. Baixa, não baixa, baixa aí o aplicativo se você nunca jogou e joga. É um jogo de tabuleiro de estratégia, onde você tem que dominar o mundo. Você tem vários jogadores ali e você vai colocando, mudando sua estratégia para tentar dominar o mundo. A Guerra Fria é basicamente isso. Eles vão tentando controlar governos, controlar forças para ver quem fica do seu lado. O mundo é dividido. Então você é capitalista ou você é comunista. O que você quer para o seu país? Os dois tinham lados pensamentos, os dois tinham forças. Chama-se Guerra Fria, mas não é na neve. Aí eu vi até um meme que eu postei esses dias, enfim, é hipocrisia. Porque a Guerra Fria, ela tem esse nome, ela foi cunhada em 1947 por um assessor político dos Estados Unidos, a qual Guerra Fria é uma guerra sem embates, é uma guerra sem ataque direto. Só teve um momento da Guerra Fria, que é chamada de crise de mísseis, que o trem ficou realmente feio, que a coisa falou bem assim, não, agora vai ter a Terceira Guerra Mundial, e com a Terceira Guerra Mundial, obviamente, o apocalipse. Porque, cara, esses dois países, os Estados Unidos e a União Soviética, tinham bombas, e eu não estou brincando, é sério. Tinha bombas para destruir 20 planetas terras diferentes. Oh, é sério, gente. Tinha um bomba para destruir 30, 20 planetas terras diferentes. Hoje está melhor? Muito melhor. Gorbachev, que é o último líder da União Soviética, fez um acordo com os Estados Unidos de eliminação de bombas atômicas. E ainda bem, nossas bombas atômicas só têm poder para destruir, se eu não me engano, 3 ou 4 planetas Terra diferentes. Beleza. Guerra Fria. A expressão Guerra Fria é utilizada para designar as relações entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período aqui desde o final da Segunda Guerra Mundial até a sua fragmentação da União Soviética em 1991. Então, esse mundo, a Guerra Fria é travada por esses dois lados. Ela é uma guerra ideológica, uma guerra econômica e uma guerra cultural. Então, dessa forma. Por isso que a gente chama Guerra Fria, porque os Estados Unidos e a União Soviética não bateram de frente em nenhum momento. Eu sugiro, não sei se vocês conhecem, eu gosto demais da série, que é Umbrella Academy. A Umbrella Academy, na primeira temporada, ela é muito legal, ela já tem um lance de jogo
pular no tempo e tudo mais, mas a segunda temporada ela se passa nos Estados Unidos do ano de 1962, exatamente na crise dos mísseis. E ela mostra o que poderia ter dado a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que é a Guerra dos Mísseis, onde todo mundo tinha bombas atômicas. Então, uma série muito legal, assista, principalmente a segunda temporada, que está fantástica. A bipolarização ou Guerra Fria caracteriza pelo antagonismo ideológico, político e econômico e pela competição militar entre Estados Unidos e União Soviética, sem declarar explicitamente uma guerra direta. Eles não declararam explicitamente uma guerra direta e em diversos momentos eles vão sentar na mesa para conversar. Beleza? Diversos momentos. Eles não declaram guerra. Olha, temos um problema. No entanto, os dois eles estavam tentando impedir. Criou-se uma briga entre os dois. Então, se você está nos Estados Unidos durante esse período, você tem medo da União Soviética, você fala mal da União Soviética, você fala mal de comunistas. Uma outra série que se passa nesse período é Stranger Things. E a terceira temporada mostra muito bem isso. Inclusive, eu estou torcendo para a quarta temporada sair logo, porque ela vai se passar na União Soviética. Tem uma parte da série que vai se passar na União Soviética. Então, ela é uma série também dentro desse contexto de Guerra Fria, Estados Unidos, Guerra Fria, briga entre essa polícia da União Soviética, a CIA, FBI, tem tudo isso e é muito legal. Vamos lá. Vamos entender esse mundo bipolarizado. Vamos entender essas ideias, ok? Primeiramente, capitalismo dentro do contexto da Guerra Fria. A gente tem o livre mercado, ou seja, a livre economia, onde o foco vai ser a economia que ela possa andar livremente, não com um mínimo de controle estatal. Já o socialismo, que é da União Soviética, economia controlada pelo Estado, ou também chamada de economia planificada. Dentro da geografia, se coloca economia planificada. Por que planificada? Porque o Estado controla tudo. Tudo é através do Estado. O Estado decide o que produzir, como produzir, quando produzir e como distribuir. Beleza? Essa é a base. Depois, durante, tanto que a gente viu a questão quando a gente viu Revolução Russa, a gente viu como que a gente como que o Estado ele controlava a economia, enquanto os Estados Unidos, por outro lado, deixava a economia andar livremente. E o foco vai ser a economia. Aqui a gente tem o capitalismo, o foco dele é a democracia. E a questão, o que é a democracia? Onde o povo decide. O povo vota em que eles quiserem, tirem que eles quiserem, e os Estados Unidos, como principal bandeira disso, da questão da liberdade, Estado da liberdade e tudo mais, trazia o foco de democracia, onde a democracia era o principal voto, e você votava em quem você quisesse. No socialismo, na União Soviética, inclusive na China, na Coreia e tudo mais, a gente tem uma coisa que a gente chama de partido único, somente partido único em que manda. Então, até hoje, dentro da China, por exemplo, é o Partido Comunista. Dentro da União Soviética, nesse período, é o Partido Comunista, e é ele que mandava. Obviamente, questão de igualdade dentro do capitalismo, o foco vai ser a propriedade privada, então quem você tem coisa com a partir do que você compra, e dentro do socialismo é a questão de igualdade. Qual é a visão da União Soviética? Era também de igualdade. Dentro da Nossa, qual país mais. Eita, tá dando retorno aí. fala, Qual país mais tem um único partido político além da China? Coreia do Norte, Cuba, basicamente o que eu estou lembrando agora, Coreia do Norte, Cuba, e Coreia do Norte, China, Cuba. Se eu não me engano, não, acho que a Venezuela não está com a ideia de um único partido. A gente Não, está ela tem mais de na um. Venezuela tem dois partidos, na Guatemala também tem dois partidos. Basicamente, o que eu estou lembrando que hoje em dia, tem um único partido, é a Coreia do Norte e a Cuba e a China. Só tem um Beleza. partido, ok? Mas eu vou pesquisar depois e ver se tem mais. Mas se eu não me engano, tem esses governos. Eu não sei, eu acredito que atualmente a gente tem monarquias absolutistas. Nessas monarquias absolutistas tem, de certo modo, alguns partidos, mas eles não têm grande importância porque, obviamente, é monarquia absolutista. Como, por exemplo, o Catar, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, todos eles, o partido praticamente é ineficiente. Ok?
Ok. Então, a igualdade dentro do socialismo é bastante focada, até porque o que o socialismo acredita, o que Karl Marx falou, que a propriedade privada é que causa desigualdade. Sem propriedade privada, todo mundo é igual. Dentro do capitalismo, a gente tem a OTAN, que é a União e Tratado do Atlântico Norte. Os países do Atlântico Norte do lado capitalista, obviamente, né? Então, você tem Canadá, México, Canadá... Não, na verdade, não sei se o México tá, mas vamos lá. Tem Estados Unidos, Canadá, Groenlândia e a França e a Inglaterra. Dentro do socialismo, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que é muito importante esse pacto, que é um pacto de ajuda mútua a países socialistas. Obviamente, do lado capitalista, Estados Unidos, do lado socialista, União Soviética. Do lado, quais são as principais polícias criadas nesse período para, principalmente chamada política investigativa ou polícia secreta? No lado dos Estados Unidos, a gente tem a CIA, muito famosa, que a gente escuta 24 horas falar sobre a CIA, diversos aí, séries, filmes diferentes. Do lado da União Soviética, a gente tem a KGB. A KGB também é muito famosa, pessoal, muito famosa mesmo, principalmente porque dentro da... alguém lembra, já ouviu falar de KGB? Se eu não me engano, a menina do Vingadores era da KGB, a que morreu no Guerra Infinita, era da KGB. E, obviamente, dentro de uma concepção geográfica, esse mundo também se vê diferente. Hoje, o mundo é multibipolaridade, unimultipolar. Dentro desse, hoje a gente descreve país desenvolvido, país em desenvolvimento e país subdesenvolvido. Durante a Guerra Fria, vai ser primeiro mundo, que é país capitalista, segundo mundo, que é país socialista, e terceiro mundo, que é país que não é nada, mas é pobre demais. Então, vocês, quando devem ter fulano, país de terceiro mundo, ou país de segundo mundo, essa visão era uma divisão do mundo a partir de uma ideia de Guerra Fria. E inclusive, de uma guerra, de uma visão, de uma cultura, de uma ideologia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se autotitulavam primeiro mundo e os países onde tinha um capitalismo em enfoque era primeiro mundo, os países socialistas eram países de segundo mundo e países pobres era destinado como terceiro mundo. E é nos países de terceiro mundo, também chamado periferia do mundo, que a guerra vai acontecer. Então, meu povo, quando a gente vê, por exemplo, o Brasil, como é que o Brasil era considerado o quê durante esse período? País de terceiro mundo, onde era um país de periferia, a qual acontecia ali que a Guerra Fria se mostrava militarizada. Formada por ideais distintos, as duas potências buscavam uma divisão do sistema político e econômico. De um lado você tem os Estados Unidos, do outro lado você tem a União Soviética. Todos esses dois querem converter o mundo, querem criar um mundo tal como a sua face. Beleza, defendemos a liberdade e a democracia. A nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo. A competição econômica estimula o progresso e os que se esforçam são premiados com a riqueza. A igualdade social emperra o desenvolvimento econômico. Então, essa era a justificativa dos Estados Unidos. Então, por que os Estados Unidos brigavam? Por que ele queria expandir sua influência e expandir seu capitalismo? De acordo com ele, ele estava levando a democracia. Então, o Estado do lado dos Estados Unidos era Estado do lado da democracia, Estado do livre mercado. E era essa justificativa a qual ele falava. Olha, nós estamos livres, olha como se fossem legais, somos livres e tudo mais. Nós temos essa liberdade. E a igualdade social não presta, não vale a pena, porque com a igualdade social emperra o desenvolvimento econômico. É muito doido, porque até hoje a gente discute, a gente ouve muito isso. Dentro do capitalismo existe a igualdade e a liberdade. A liberdade, e necessariamente a liberdade de comprar o que você quiser e tudo mais. Dentro do capitalismo, você não quer a igualdade social. A igualdade social é coisa do socialismo. Dentro do capitalismo, você quer a diminuição da pobreza. É bem diferente. Quem falou isso na última eleição foi o João Amoedo. Ele falou, não sou a favor da igualdade social, sou a favor da diminuição da pobreza. Porque a desigualdade é característica do capitalismo. Então, a gente, em tese, não mudaria isso. Ok? Vamos entender, então, a justificativa da União Soviética do socialismo. O que o capitalismo chama de democracia é a liberdade de a burguesia explorar os trabalhadores. O capitalismo gera desigualdades,
Os países capitalistas desenvolvidos enriquecem explorando os países pobres. Ok? Então, era a visão. Então, qual era a visão do socialismo? Em combater esse capitalismo onde livre era o rico. Porque dentro de uma visão socialista, o rico, o burguês que é o rico, o pobre, qual a opção que o pobre tem? Nenhuma. Então, ele estava lutando contra esse poder, onde países ricos exploram países pobres. Era a visão da União Soviética, é uma visão de boa parte da esquerda também. Então, são duas justificativas. Você pode concordar com as duas? Pode concordar nas duas. Mas na época você não podia concordar nas duas, não. Você tinha que estar dentro desse mundo bipolar, essa mentalidade bipolar. Inclusive, eu até acho que, sinceramente, que a política brasileira ainda não saiu desse mundo, não saiu muito da Guerra Fria, que parece que ou você está de um lado ou você está de outro, e não existe um meio termo para isso, estamos sempre na luta contra os comunistas e tudo mais. Mas é uma visão dessa mundo bipolarizado. O mundo era literalmente bipolarizado, gente. Não existia meio termo. Onde existia meio termo, acontecia a guerra. Ok? Então, quando que acontece esse início da Guerra Fria? A Guerra Fria ela se inicia no final da Segunda Guerra Mundial, quando os três grandes reuniram-se para decidir ações comuns de combate ao fascismo e a reorganização mundial após o conflito. Após o conflito, o mundo precisava se reorganizar. E aí, nessa cadeira, você tem os Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética. Então, são duas ideologias diferentes sentadas numa mesma cadeira. Qual que vai ser o mais famoso? A chamada Conferência de Teherã, que vai acontecer vocês podem observar, durante a Segunda Guerra Mundial. Principais decisões nessa Conferência de Teherã, que a Alemanha já estava praticamente perdida. Desmembramento da Alemanha e discussões sobre as fronteiras da Polônia. Eram um dos assuntos mais em foco. Como que vai ficar a Alemanha depois disso? A gente vai deixar novamente ela se reerguer e aí tentar dominar o mundo novamente? Vamos deixar? E a mais famosa de todas, a que realmente é importante, é a chamada Conferência de Alta. E Alta pode ser lida com I ou com Y, que vai acontecer em fevereiro de 1945, exatamente após o fim da guerra. A Conferência de Alta foi sucedida pela Conferência de Potsdam, que praticamente retirou as decisões da Crimeia. Dentre as principais decisões de Alta, podemos destacar: ponto, o fim do nazismo, do fascismo e da influência alemã, bem como a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Literalmente, a Alemanha vai ser dividida em duas, onde vai ter 4 zonas de ocupação. Vai ser 4 visões diferentes, mas principalmente dividida em duas, do lado ocidental e do lado oriental. A gente vai ver isso daqui a pouco. Cada zona será anexada a respectivos territórios da Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e a França. A Alemanha teve seu território dividido e seus recursos materiais e econômicos completamente controlados. Além disso, foi anexado parte do território polonês à União Soviética, que passou a controlar os países do leste europeu. Vale lembrar que também foi convocada uma conferência para o intuito de fundar, onde hoje a gente conhece como a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi fundada devido a esse Congresso de Alta. Com a criação da ONU, seus principais objetivos eram estabelecer a paz entre os países do mundo. Hoje, a Organização das Nações Unidas, a ONU, faz isso? Faz. Até hoje, ela tem esse papel de manter a paz no planeta Terra. A ideia é essa. O papel da ONU é não deixar o planeta entrar em uma nova guerra. Ela é bem sucedida nisso, coisa que a Liga das Nações anterior a ela não conseguiu. Tanto que a Liga das Nações perdeu o foco e depois a gente tem a ONU ganhando um poder muito grande até hoje. Boa parte dos países fazem parte da ONU. Qual é o medo, inclusive, qual é o medo na atualidade? Porque os Estados Unidos falou que vai sair da ONU. Os Estados Unidos saindo da ONU, a gente vai repetir o que aconteceu com a Liga das Nações. Sem a maior potência econômica, não tem paz. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, que é tão famoso. Por que eu estou falando da ONU? Porque ela está ganhando um destaque muito grande na atualidade. Você, caro vestibulando, precisa entender a história da ONU, o seu papel. Exatamente porque a chance de cair sobre isso nas provas é muito grande. A ONU é uma das principais organizações mundiais para a paz. Então, por isso que você precisa entender.
Manter a paz e a cooperação entre povos, favorecendo o progresso social e o respeito aos direitos humanos. Então, todas as questões de direitos humanos é tratada a partir da ONU. A ONU é como se fosse uma organização mundial, não é um governo, é uma organização onde os governos fazem parte. Em linhas gerais, a ONU possui os seguintes órgãos: a Assembleia Geral é composta por todos os países membros, mas não decide nada, se reúne apenas uma vez por ano e faz recomendações. E o Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, dos quais 5 são permanentes e 10 eleitos a cada 2 anos. O poder da entidade se concentra nas mãos de 5 membros permanentes que têm poder de veto. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos foi atacar o Afeganistão após o ataque das Torres Gêmeas, a França vetou. A França vetou a guerra entre os Estados Unidos e Afeganistão. Bosta nenhuma, não resolveu bosta nenhuma, foram para a guerra do mesmo jeito. Então, isso, eles têm o poder de vetar, mas isso não quer dizer que a guerra não vai acontecer. Os países membros do Conselho de Segurança da ONU são quem? Era no período da Guerra Fria, no período que ela foi criada. Você tinha os Estados Unidos, a União Soviética, Inglaterra, França e China. Ou seja, 2 países socialistas e 3 países comunistas. Aliás, 2 países socialistas e 3 países capitalistas. Então você tem, nesses 5 países, um poder maior capitalista. Quem que você tinha dentre esses dois que você meio que estava ali, mas ele não era tão capitalista assim? A França. A França, ela sempre teve um papel de mediador entre esses dois lados. Me entendem? E aí começa esses conflitos no mundo. E aí você tem a Hungria e o Egito sofrem invasão estrangeira. E aí os Estados Unidos e a União Soviética. Veja, ele está fazendo uma agressão. Só que os dois estão causando uma agressão à sociedade, a outros países. Então, de um lado você tem a União Soviética apertando o pescoço de alguém, que no caso é a Hungria. Do outro lado você tem os Estados Unidos apertando o pescoço de alguém, que no caso é o Egito. Então, os dois estão sendo invadindo países, os dois estão criticando o lado por estar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Enfim, a hipocrisia, né, minha gente? E aí a divisão da Alemanha. Se liga como que a Alemanha ficou após essas brigas, após a Segunda Guerra Mundial. Em verde você tem capitalismo, em vermelho você tem o socialismo. Então a Alemanha vai ser dividida em duas. E Berlim também será dividida. Berlim vai ser dividida também em duas. De um lado, o capitalismo, do lado oriental, ou Berlim Oriental, vai ser socialismo, e do outro lado, o Berlim Ocidental vai ser capitalismo. Beleza? Só que é só a Alemanha que será dividida? Não, a Alemanha é apenas um símbolo. Em Berlim vai ser apenas o símbolo. A gente vai ver daqui a pouco a questão do Muro de Berlim, que fizeram literalmente um muro na cidade para que um lado não atravessasse para o outro, porque o muro era o símbolo, digamos assim, o muro era o símbolo dessa mundo dividido. Vamos lá. Em linhas gerais, a Conferência de Alta dividiu a Europa da seguinte forma: a Polônia, fixação da fronteira da Polônia com vantagens para a União Soviética, que anexou territórios da Polônia Oriental. Então, a Polônia novamente vai sofrer vários problemas por causa que as pessoas, países, as potências, vão pegar um território dela. Os países do leste europeu definiu que o país do leste europeu, liderado pela União Soviética, teriam governos pré-soviéticos. Então, começou a surgir vários países soviéticos apoiados pela União Soviética. Iugoslávia, por exemplo, vai ser um país soviético. A Ucrânia vai ser um país soviético e tudo mais. São onde o apoio à União Soviética vai ser muito grande e a União Soviética vai financiar esses países. E a Grécia e a Turquia definiu que a Grécia e a Turquia ficariam fora da influência soviética, mesmo pertencente ao leste europeu. Olha aqui, esse é o mapa. Vocês podem ver aí o mundo, a Europa literalmente dividida. Todo mundo de um lado era socialista, do outro lado era capitalista. Mas reparem que a Turquia e a União Soviética e a Grécia, ela não fazia parte do lado soviético, ela não fazia parte, não fazia relações. No entanto, a Turquia e a Grécia também não estavam do lado capitalista. Ela estava ali, apesar de estar do lado socialista, apesar de estar do lado da União Soviética, digamos assim, ela não fazia parte diretamente do governo soviético. Não tinha um partido soviético. Ok.
Como que também isso vai se mostrar em outros locais? A gente tem diversos países que têm norte e sul, como por exemplo a Coreia. A divisão da Coreia também vai ser um reflexo da guerra da Guerra Fria. Vamos lá. Durante a guerra, a Coreia foi ocupada por americanos e soviéticos, que combatiam os japoneses. Terminando o conflito, o paralelo 38 separava a Coreia do Norte, ocupada pelos soviéticos, e a Coreia do Sul, ocupada por tropas dos Estados Unidos. Até hoje isso existe. Então, desde 56 que a Coreia do Norte, que a Coreia ela é dividida. Uma Coreia do Norte socialista, de Partido Comunista, liderado até hoje quase que pela mesma família, Kim Jong-un, o pai dele governou e o avô dele foi um grande líder revolucionário, e a Coreia do Sul, que é um país de cunho completamente capitalista, é um dos países mais capitalistas do mundo, inclusive um dos chamados tigres asiáticos. Então são dois países completamente diferentes. O paralelo 38 é o que marca essa divisão. E aí você está vendo a zona desmilitarizada, a linha de demarcação militar, onde um não passa para o outro. A ideia é literalmente separação mesmo. E aí começa, dentro do lado capitalista, chamada ameaça comunista. Isso até hoje se fala, a gente fala muito dessa concepção de ameaça comunista, que é algo que a gente discute, repete o tempo todo. Vamos lá. Após a guerra, o socialismo avançava rapidamente. Em 1945, o ministro inglês Winston Churchill declarou: a ameaça soviética tomou o lugar do inimigo nazista. Ninguém sabe quais são os limites para a tendência proselitista e expansionista da União Soviética. E, de fato, a ideia deles era se expandir ao máximo possível. Churchill dizia que uma cortina de ferro havia descido sobre os países do leste europeu, ocupado pela União Soviética. Era uma forma de denunciar que considerava falta de democracia na região. O socialismo começou a ser visto como falta de democracia porque a galera não votava, porque era governado por um único partido. E essa cortina de ferro, porque em todos esses limites, o poder da União Soviética era muito grande. A União Soviética literalmente tinha uma relação muito próxima com esses países e literalmente colocou todas as suas bases, seus canhões apontados para o lado do capitalismo. Então, por isso que se falava cortina de ferro, porque literalmente, primeiro, não poderiam passar de um país para outro, e também você tinha nessa zona um poder militar muito grande de um país contra o outro. Nesse contexto, os Estados Unidos lançavam a estratégia de contenção, que procurava responder à expansão socialista. Os dois tinham uma política de contenção, mas o que mais vai desenvolver uma política de contenção vai ser os Estados Unidos, que vai pegar todos os países que estavam com ele e criar uma aversão ao comunismo, uma aversão à União Soviética, falando sobre uma ameaça, e aí começa a surgir ideias de que, como por exemplo, comer criancinhas e tudo mais, era uma ideia que surgiu a partir dessa discussão da Guerra Fria. Então, eles vão começar a se discutir, a criticar um ao outro, a criar regras e tudo mais, para um não se misturar. Onde que acontecia essas brigas? Nas chamadas periferias do mundo, onde vai acontecer as guerras, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas também em todos os âmbitos. Todos os âmbitos vai ter essa briga entre comunista e capitalista. Com a doutrina Truman, os Estados Unidos queriam conquistar a hegemonia no cenário político internacional, enfrentando a ameaça comunista, onde quer que se fizesse notar. E se liga, a doutrina Truman é uma ideia de que os Estados Unidos tinham um papel muito grande de libertar o mundo ou impedir o avanço do comunismo dentro do planeta Terra. Então, a ideia principal da doutrina Truman, não esqueçam desse nome, doutrina Truman, era impedir a ameaça comunista, ok? Um sistema de vida é baseado na vontade da maioria e é considerado por instituições livres, governo representativo, liberdade de expressão e de religião. O segundo modelo baseia-se na vontade de uma minoria imposta à força sobre a maioria e na supressão de liberdades individuais. Os Estados Unidos devem apoiar os povos que estão resistindo à tentativa de dominação de minorias ou pressões externas. Então, a doutrina Truman começa a apoiar qualquer coisa que possa impedir o comunismo se alastrando pelo mundo. Por que os Estados Unidos vai apoiar, por exemplo, o governo militar? Porque o governo militar era uma forma de impedir que o comunismo se alastrasse pelo Brasil, que de fato aconteceu. Então,
Harry Truman, ele vai desenvolver essa política dentro dos Estados Unidos e expandir essa política para todo mundo. Dentro da série que eu falei para vocês, Umbrella Academy, a gente vê a CIA fazendo esse papel, de tentando investigar quem é comunista. Então, o tempo todo eles vão estar investigando, vão produzir filmes, desenhos e tudo mais, mostrando como o comunismo é bom e como o socialismo é algo não desejável, é algo ruim. O plano previa a ajuda econômica dos Estados Unidos a países da Europa Ocidental, para garantir o desenvolvimento do capitalismo em sua área de influência e repetir a ameaça socialista entre a população descontente. Então, os Estados Unidos financiavam esses países, ajudavam financeiramente, desde que eles se comprometessem, se liga. Então, eu te ajudo financeiramente, mas você tem que se comprometer a acabar com o socialismo, acabar com o comunismo dentro do seu país. Então, era uma troca. Do lado da União Soviética também se fazia isso? Com certeza. Então, o que, que eles faziam? Eu apoio você desde que você impeça que o capitalismo, que impeça que os Estados Unidos tenham poder sobre você, ok? Aqui você está vendo em maior e menor grau as influências, o investimento. Quem mais recebeu o investimento vai ser a Inglaterra, a França e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, inclusive, vai ser o grande vitrine do capitalismo dos Estados Unidos. Vai desenvolver pra caralho. Programas de perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos também foram criados. Ele era liderado pelo senador Joseph McCarthy e passou a perseguir os suspeitos de atividades anti-americanas. Então, algumas pessoas foram presas por falar contra o capitalismo, entre elas, inclusive, esse carinha que está no final do slide, que é o do Chapeuzinho, meu Deus, como eu esqueço o nome, eu tenho uma dificuldade terrível em lembrar de nome e os nomes aparecem assim de repente na minha mente. Vocês sabem quem é, né? Estou tentando lembrar o nome agora, não estou lembrando que eu estava focado. Essas ideias, esse caça às bruxas, essas bruxas comunistas, obviamente, era chamado de macartismo, beleza? Da ideia do McCarthy, que era o senador dos Estados Unidos, que criou essa ideia de perseguição a comunistas dentro dos Estados Unidos e dentro dos países a favor dos Estados Unidos. O macartismo também vai ter dentro do Brasil. Beleza. Alianças militares também foram criadas. Essas alianças militares dentro desse mundo bipolarizado. E a gente já falou sobre ela. A primeira vai ser a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, reúne Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental. Entre elas, obviamente, Inglaterra e a França. E do outro lado, você tinha um Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do Bloco Socialista. Então, são dois blocos, o mundo está dividido e também está em guerra. Essa guerra fria, mas ainda assim em guerra. Beleza. Algumas características da Guerra Fria precisam ser focadas. É o que normalmente cai. Eu trouxe 4 pontos importantes: a corrida armamentista, a corrida espacial, a propaganda e a queda do muro. E o Muro de Berlim, que é o maior símbolo de tudo. Então vamos lá. Primeiro, vamos corrida armamentista. Corrida armamentista. O que é? Você tem os dois países, um de cunho socialista, o outro de cunho capitalista, começando a se armar, a produzir bombas e mais bombas e mais bombas, a aumentar seu exército cada vez mais para mostrar potência. E detalhe, eles falavam isso e mostravam, tinha vídeos e tudo mais, mostrando como eles estavam produzindo, como eles eram desenvolvidos, a propaganda é extremamente utilizada. Na Guerra Fria, o uso das armas tinha outro propósito. Não serviam para atingir fisicamente o inimigo, mas sim para lhe causar medo. O objetivo da corrida armamentista era invertir a pesquisa e criação de armas. Quando os Estados Unidos lançavam o armamento, a União Soviética respondia com uma outra ainda mais potente. Há um tempo atrás, os Estados Unidos falaram: olha, nós temos a MOB, que é a mãe das bombas, né? Era a bomba mais poderosa, é a bomba mais poderosa do mundo. Logo depois, um tempo depois, os Estados Unidos mostrou Satã. A União Soviética apresentou Satã. Satã é o pai era a mãe da, não era mãe, o outro era o pai das bombas, mais potente ainda. Então, até hoje, a Rússia e os Estados Unidos, eles são rivais até hoje, históricos, até hoje dificilmente eles vão diminuir esse problema. Mesmo que a Rússia hoje não é um bloco socialista de fato, mas até hoje esse poder desses dois países é muito grande e eles mandam ali no jogo político até hoje. Olha aí, novamente, a questão do equilíbrio do terror. Eles viviam lutando um contra o outro, mas ali com a espadinha pequena para não causar muito problema, muita coisa ruim.
beleza? E se liga, dos Estados Unidos você tem a bomba atômica, que é muito grande, mas a União Soviética também vai conseguir produzir bombas atômicas por causa que os Estados Unidos lançou lá no Japão, então ele falou, olha, então tem alguma coisa aí, vamos produzir também. Entretanto, com o passar do tempo, as criações estavam cada vez mais pesadas. A constante atualização do arsenal desencadeou um material bélico que, conforme diziam na época, tinha capacidade de destruição muito maior do que a Terra poderia suportar. Se todas as bombas atômicas criadas pelos países adversários colocariam o fim da vida no planeta. Então, se esses dois países, pessoal, entrassem em um conflito bélico usando toda a sua capacidade bélica, acabou. Era literalmente o apocalipse. Não iria sobrar ninguém. Além dos avanços tecnológicos e nucleares, a corrida armamentista também estava condicionada em busca de parceiros territoriais, as quais também serviriam de base para supostos novos arsenais. Mesmo com a base da ameaça em Estados Unidos e União Soviética, investiam muito em produtos militares, em armas convencionais e mortais, em mísseis, que estavam voltados ao inimigo para servir o ataque e a defesa de qualquer momento. Então, eles o tempo todo estavam focados investindo muito dinheiro em produção de armas, porque temiam que qualquer momento se dizia-se quem tem aço tem pão. Então era a base. Então e quem tem poder de guerra também tem poder diplomático. Então ninguém vai se meter com quem tem bomba atômica, não, gente. Isso é um fato. Ninguém se mete com quem tem bomba atômica. E era o que eles viam. Então, se eu não quero que a União Soviética venha sobre mim, eu vou produzir muita bomba, produzir muito material, um arsenal gigante para que eles não tenham. E do outro lado também funcionava da mesma forma. Não é coronavírus. É só espirro mesmo. Então vamos lá então. A corrida espacial é uma outra visão. É da corrida espacial que surge, por exemplo, os filmes como Star Wars. Star Wars surge durante a Guerra Fria para mostrar como seria essa guerra nas estrelas. Literalmente, como o mundo era, se dizia, né, que o mundo é pequeno para a União Soviética e os Estados Unidos. Então, obviamente, eles têm que conquistar o espaço. Então começa a ter briga para conquistar o espaço, porque o espaço não é socialista, não é comunista, não é nada. Então, bora conquistar ele. Quem vai conseguir conquistar? Então, vamos lá. A corrida espacial, iniciada em 1957, foi uma competição tecnológica travada entre a União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da órbita terrestre. A primeira etapa era a órbita terrestre, que estava ali perto. Quem conquistasse essa órbita terrestre, obviamente, comandaria um poder absurdo. E depois veio a Lua, e depois veio o espaço. O objetivo era desenvolver tecnologia que permitisse a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e chegar até a Lua. Então, a Lua vai ser, nesse primeiro momento, o grande foco. Então, eles vão começar a brigar. Quem vai mandar primeiro? Eu mandei isso, eu mandei aquilo. Então, quem mandava desenvolvia mais tecnologia. E essas tecnologias vão ser essenciais para nosso desenvolvimento tecnológico até hoje. Então, cada um tentava demonstrar algo melhor e ficava na briga de demonstração. Então, por exemplo, o programa espacial soviético, você tem o satélite Sputnik, que é o primeiro satélite criado, que vai ser um grande repercussor dos satélites. A União Soviética também vai mandar a primeira cadela, aí depois que tem o Sputnik, os Estados Unidos criam um satélite ainda mais forte. Depois vai ser a cadela Laika, que é o primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço. Depois os Estados Unidos vão enviar o primeiro primata dos Estados a enviar para o espaço. Depois você tem o Yuri Gagarin, que é o primeiro astronauta do mundo que vai ser enviado para o espaço, mas não vai chegar à Lua. Só que aí o que os Estados Unidos falam? Cara, quando enviam a União Soviética, enviam o Yuri para o espaço, os Estados Unidos entrou em desespero, porque dali, para chegar na Lua, era um passo. E aí, então, todo o projeto vai ser criado para enviar o ser humano à Lua. E aí, então, em resposta aos avanços soviéticos, os Estados Unidos investia bilhões de dólares na NASA, criada em 1957. A NASA era um órgão do governo criado unicamente para atender essa necessidade de enviar pessoas para o espaço e tudo mais. E aí, então, no ano de 1969, cara, foi feito ao vivo isso, para todo mundo ver, para todo mundo saber. Então passava em todas as televisões do mundo, e isso era uma derrota gigante para a União Soviética dentro dessa concepção. Os Estados Unidos manda 2 homens para a Lua. E aí você tem Neil Armstrong
é enviado para a Lua em 1969 e ele fala: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um enorme salto para a humanidade." E ele é o primeiro homem a pisar na Lua. E aí você está vendo a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua. Olha o quanto isso é simbólico dentro dessa concepção de Guerra Fria. O fim da corrida espacial aconteceu no dia 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto com os americanos e os soviéticos. Nessa missão participavam as naves Apollo, conhecida popularmente como Apollo 18, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviada pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início a uma nova fase de cooperação científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Depois, dos Estados Unidos enviaram, Neil Armstrong, foi feito, se eu não me engano, mais 4 idas à Lua e depois pararam. Não sei porquê, mas pararam de enviar pessoas para a Lua. Tanto que até hoje muita gente questiona se é real ou é mentira essa questão do homem na Lua. Não sei se você já viu, tem várias teorias na internet falando sobre será que é real, será que é mentira e tudo mais. A propaganda é um outro lado dessa visão, dessa guerra. A propaganda era muito bem feita. Para o Brasil chega muita coisa dos Estados Unidos nessa propaganda contra a União Soviética. A propaganda também foi uma estratégia bastante utilizada durante a Guerra Fria. Nesse aspecto, a propaganda tinha dois setores: a competição esportiva, que era principalmente nas Olimpíadas, onde eles estavam ali o tempo todo, um lutando contra o outro, o tempo todo. Então, nas Olimpíadas era muito forte nos esportes. Por isso que até hoje os países que mais investem em esporte vai ser a Rússia até hoje e os Estados Unidos, só que hoje a gente também tem a China, então a China tem o mesmo propósito de mostrar sua superioridade através dos esportes e o cinema. O cinema também vai ser um grande foco para essa visão. Então, eles vão, do lado soviético, vão espalhar filmes soviéticos o máximo possível, e do lado do capitalismo vão se espalhar filmes americanos o máximo possível. É nesse período que Hollywood bomba seu investimento. As competições esportivas, no contexto de Guerra Fria, demonstravam sucesso no esporte era afirmar superioridade, tanto socialista quanto capitalista. Como, por exemplo, no cinema, você tinha tanto filmes capitalistas como o 007 e esse outro filme que mostrava, agora não lembro o nome do filme, que mostrava um cara da KGB dominando geral com até poderes sobrenaturais. Olha aqui. Este cartaz foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante a Guerra Fria. No texto dizia: duas infâncias. Na União Soviética, na parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida e sem abrigo. Então, eram duas visões diferentes. De um lado, a União Soviética, do lado inferior, o capitalismo. No caso, principalmente a questão dos Estados Unidos. De um lado, a igualdade, do lado, a desigualdade. Era isso que eles estavam querendo mostrar. E esses cartazes eram espalhados o máximo possível. Rock Balboa, e é muito massa, porque se liga aqui nessa imagem. Quem vai vencer, obviamente, vai ser o Rock, né, no filme, que é um filme americano, lutando contra um soviético. E ali, Karl Marx, Lenin na imagem, né? É uma obra muito difundida durante os anos 60 e 70. Cara, esse é minha infância totalmente. Rambo. Todos os filmes do Rambo, ele é muito bem feito e tratava a questão da guerra, principalmente a guerra no Vietnã, que a gente vai falar daqui a pouco. A guerra no Vietnã sempre estava o Rambo com seu poder absoluto. Um exército inteiro de soviéticos não derrotava o Rambo, mas o Rambo, com uma bala, matava um exército inteiro. Então mostrava, o Rambo era muito. Então, cara, crianças usavam essa bandana, tinha a arminha do Rambo. Eu tive a arminha do Rambo quando era criança. Eu não sou tão velho assim, não, gente. Sou usando no final dos anos 80. Mas o Rambo ainda estava um grande foco ainda. E aí, depois, um outro grande lado dentro dessa visão, a gente tem o Muro de Berlim. O Muro de Berlim era um símbolo da divisão do mundo. República Federal da Alemanha, do lado capitalista, na esfera influência do capitalismo ocidental, e outra República Democrática Alemã, na esfera da influência da União Soviética. O Muro de Berlim transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria. Então, ele literalmente dividiu o mundo. Se liga aí nessa imagem. A divisão de Berlim. Berlim é a capital da Alemanha e ela estava dividida. E aí você tem o muro
e pontos de acesso. Então você tem do lado setor francês, setor britânico, setor americano e setor soviético, dentro dentro ali de Berlim, ok? Então Berlim era dividida em quatro. O que tinha a maior parte era soviético, eles fizeram um muro dividindo toda Berlim para impedir que um lado fosse para o outro. No caso, principalmente a galera da Berlim Oriental fugisse para a Berlim Ocidental. Olha aí a divisão. Olha esse muro, como é que era. Então, e ele foi feito, gente, muito rapidamente. Então, tem famílias que ficaram sem se ver. Famílias que moravam na mesma cidade, não ficaram amigos e tudo mais, ficavam completamente sem se ver. E aqui mostrando basicamente como é que era defendido esse muro. A torre de observação, areia fina, pista iluminada. E aí pessoas ficavam andando o tempo todo de um lado para o outro com seu exército para impedir que um lado fosse para o outro. Do lado de baixo, onde tem esses dois, é do lado capitalista. Do outro lado, onde tinha maior armamento, era o lado socialista. Olha aí, pessoas subiam para conversar com outra pessoa que estava do outro lado, porque realmente eles não poderiam se ver, separou, né? Famílias, amigos e tudo mais. E, obviamente, os conflitos eles vão acontecer principalmente na chamada periferia do mundo ou nos países de terceiro mundo. É nesses países de terceiro mundo onde vai acontecer a guerra, as guerras propriamente dito. E lá vai acontecer, gente, que eles vão demonstrar seu poderio nesses locais. Então, por exemplo, a gente tem a Guerra da Coreia, que de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos vão guerrear, e é ali que eles vão mostrar seu poder bélico, mesmo falando, não estou influenciando, não tem nada a ver, mas eles vão acontecer a Guerra do Vietnã e a crise de mísseis. A crise de mísseis vai ser a parte mais tensa da Guerra Fria. Embora não tenha ocorrido conflitos diretos entre as duas superpotências, eles se envolveram em vários embates indiretos na periferia do mundo. Por exemplo, essa briga entre capitalismo e socialismo também vai ter uma influência muito grande nos países do Oriente Médio. Boa parte dos países que hoje são uma ditadura, eles começaram essa briga, esses problemas religiosos, ideológicos e tudo mais durante a Guerra Fria. O Afeganistão mesmo foi um palco de uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, Osama Bin Laden vai estudar, vai ser apoiado pelos Estados Unidos e enquanto para tentar derrubar o governo socialista do Afeganistão. Ele vai conseguir isso, mas depois ele vai se voltar contra os Estados Unidos. Vamos conhecer primeiro a Guerra da Coreia, que é muito famosa. A Coreia, diversas vezes, ela é falada, ela é citada, então a gente precisa conhecer. Causa bélica. Em 1950, a Coreia do Norte, com apoio da China e União Soviética, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos intervêm para conter o avanço norte-coreano. E em 1953, a divisão do país foi oficializada. Então, nos anos 50 e 53, o país vai se dividir a Coreia. De um lado, a Coreia do Norte socialista, de um lado, a Coreia do Sul capitalista. E essa é a divisão até hoje. Ok? Eu não vou falar muito porque a gente já falou disso. Tanto que a gente tem o Kim Jong-un, que é, até hoje, o líder do Partido Comunista e quem governa a Coreia do Norte com força. É um dos países mais fechados do mundo. A gente pouco sabe o que acontece lá dentro. Pouco sabe, mas literalmente quase não sabemos quase nada do que acontece na Coreia do Norte. Já na Coreia do Sul, é um dos países mais desenvolvidos. Não sei se alguém gosta de K-pop aí. Tem uma galera que gosta de K-pop. K-pop se torna um símbolo do capitalismo. Mas, se você está assistindo essa aula pelo Samsung, também o Samsung é uma empresa capitalista da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul é chamada de tigres asiáticos porque tem uma competitividade industrial gigante e é um país super capitalista. A guerra mais famosa, enquanto o capitalismo vai vencer na Coreia, obviamente vai segurar esse avanço socialista, na Coreia, na Guerra do Vietnã não foi tão assim. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos investiu pesado. Vamos lá, a Guerra do Vietnã durou de 46 a 76, ou seja, 30 anos aí de guerra, que dividiu dois períodos. A primeira fase, de 46 a 54. A primeira, os nacionalistas vietnamitas, liderados por Viet Minh, lutaram contra os franceses, porque os franceses colonizaram Laos. Era uma colônia. Laos e Camboja era uma colônia francesa. E aí o imperialismo, a gente tem que repetir isso? Não precisa, né? Porque vocês já sabem o que é o imperialismo. O imperialismo ele estava em foco ainda dentro desse contexto. Beleza. Em Genebra, os franceses acertaram que os vietnamitas, que eram chamados Coreia do Norte, um acordo que previa a divisão do Vietnã. O país foi dividido no norte socialista sob o controle do Ho Chi Minh e no sul capitalista sob o controle do imperador Bao Dai.
Lembrando que no sul era um país de monarquia. E aí acontece, o segundo passo dessa guerra, o plebiscito. O acordo marcou em 1955 um plebiscito em que os vietnamitas decidiram sobre a reunificação do país. Então, os vietnamitas falaram, beleza, vamos unir esse país novamente que está dividido. Nesse caso, era uma ideia de reunir a partir do lado capitalista. E aí o que vai acontecer? O golpe de Ngo Diem. Às vésperas da votação, o primeiro-ministro do Sul, anticomunista, instala uma ditadura militar contrária à reunificação. Porque qual era a ideia? Qual era o medo dele? Se unisse, o comunismo se alastraria mais facilmente. Então a ideia era tentar barrar essa expansão e ele então dar um golpe no governo anulando o plebiscito. Nesta fase, os comunistas do Sul, os Vietcongs, com apoio do Vietnã do Norte, lutam contra o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Então vai acontecer essa divisão. O Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, e os Vietcongs, que era os soviéticos do Norte, e também alguns os Vietcongs, que era do Sul, mas também eram soviéticos. A teoria do dominó é uma teoria muito forte dos Estados Unidos desse período. Em 1954, o então presidente, eu nunca sei falar esse nome, Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, explicou a posição americana da região. Então, como é que os Estados Unidos iam participar dessa guerra? Se permitirmos que os comunistas conquistem o Vietnã, corre-se o risco de provocar uma reação em cadeia, de todo o Sudeste Asiático se tornar comunista. Então, a ideia do presidente era exatamente essa. Se deixar os Vietcongs se espalhar na Coreia, no Vietnã, cara, era um passo. A Coreia ficava ali praticamente no centro do então da Ásia. E o país mais grande da Ásia já era o maior, mais grande. Puta que pariu. Foi mal, desculpa, gente, mais grande já ficou muito feio. O maior país da Ásia, que é a China, já era um país socialista. Então, o medo de se alastrar o socialismo dentro da Ásia era muito grande. Então, a ideia era barrar isso o máximo possível. E aí, o Eisenhower, ele trazer um foco muito grande a essa ideia. Então, vamos lá. O aumento da participação na guerra. L. Johnson foi o responsável pelo aumento da participação dos Estados Unidos na guerra, depois do incidente do Golfo de Tonkin em 1964. A partir de 1964, que é essa expansão dos Vietcongs dentro do Vietnã, você vai ver um progressivo aumento do exército dos Estados Unidos dentro da guerra do Vietnã. Em 1960, somente 900 americanos faziam parte da guerra. Quando chega 9 anos depois, a gente tem um aumento de 900 para 540 mil soldados americanos dentro do Vietnã lutando contra os comunistas. E aí a estratégia do Vietnã era lembrando que o Vietnã é um país tropical, é um país quente e tudo mais, era de uma floresta imensa. E a ideia, então, era aproveitar desse pequena questão de floresta e tudo mais para vencer os capitalistas. E aí, então, qual era a principal tática? Que, inclusive, fez eles ganharem a guerra. Porque os Vietnã do Norte vai conseguir ganhar a guerra. Era a questão dos túneis, chamado de Freitas Port, onde eles entravam no túnel e fizeram todos os túneis embaixo ali, a qual eles conseguiam facilmente dominar toda a região e controlando e expandindo, e de repente aparecia vietnamita e conseguia vencer. Você pode assistir isso, eles mostram isso bastante no filme do... Acabamos de falar, velho. Gente, como eu tô esquecido hoje. No filme do Rambo. O filme do Rambo mostra muito esses túneis. E aí, então, as bombas... Qual que foi a ideia? Qual foi a estratégia dos Estados Unidos? Enquanto o lado socialista tinha a estratégia de lutar apropriando-se das árvores, lutando através de túneis e tudo mais, os Estados Unidos teve uma outra ideia. Se as árvores protejam eles, o que a gente vai fazer? Vamos destruir as árvores. Uma dessas primeiras ações de destruição vai ser a bomba de Napalm. A bomba de Napalm, ela transforma oxigênio em inflamável. Então ela queima tudo. E eles jogaram em cima das florestas para queimar a floresta, para queimar todo mundo que estava debaixo ali dela. O que vai acontecer?
cenas como essa. Essa foto dessa menina com o corpo todo queimado ganhou os jornais do mundo inteiro depois da bomba de Napalm, que matou muita gente. Cerca, se não me engano, só a guerra do Vietnã matou mais de 2 milhões de pessoas, gente. Muita gente. Uma outra ação dos Estados Unidos foi o chamado o Agente Laranja. O Agente Laranja usava um pesticida, na verdade, e ele jogou sobre as florestas. Jogando sobre a floresta, ela causa, esse pesticida, ela causa desfolhamento. A ideia era acabar com as florestas. E aí, jogando esse agente amarelo, todas as folhas caíram. E aí, deixando os vietnamitas, os vietcons, ali totalmente abertos para ataque dos Estados Unidos. Então, primeiro eles queimaram a floresta, depois eles tiraram todas as folhas das árvores, causando o quê? Mutações genéticas nas pessoas. Então, a gente tem várias pessoas que tiveram contato e até hoje esse agente laranja está no solo, causando várias mutações, várias doenças como câncer. Lembrando que esse agente químico ele é até hoje utilizado em menor grau nas plantações até hoje. Inclusive, o Brasil investe muito nisso. No entanto, nessa época, eles utilizaram muito e jogaram muito sobre as florestas, causando uma poluição absurda das florestas vietnamitas, causando até hoje um problema que se pode plantar nessas regiões, por causa que o solo é venenoso. Ok. O desfecho da Guerra do Vietnã. O Acordo de Paris de 73. Tratados de acordo firmado entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, estabelecendo um cessar-fogo. E acontece em 76 uma reunificação. Após 3 décadas de guerra, os dois Vietnãs se unificam no nome de República Socialista do Vietnã. É a principal derrota dos Estados Unidos na guerra. Os Estados perderam cerca de 58 mil soldados na guerra e mais de 6 milhões de vietnamitas mortos nesse conflito que durou mais de 30 anos, que é o maior conflito da Guerra Fria. Ok? A crise de mísseis, que é um muito famoso também. O episódio conhecido como crise de mísseis ocorreu entre o dia 16 a 28 de outubro de 1962. Esses incidentes resultou na descoberta de bases de lançamento de mísseis nucleares, modelo R-12, também conhecido como SS Sandal, e o R-14, ambos de fabricação soviética instalados pela própria União Soviética no solo cubano. A gente já ouviu falar disso na aula passada, na chamada Revolução Cubana. A União Soviética colocou mísseis poderosíssimos dentro de Cuba, dentro da ilha cubana, que era uma ilha muito próxima dos Estados Unidos. Então, cara, quando os Estados Unidos descobriu isso, pronto, a guerra começou. A guerra de fato começou e ela vai matar todo mundo. E isso se alastrou, o medo se alastrou gigantemente. Então, até tá vendo bem aí esse botão podendo ser apertado e detonar bombas no mundo inteiro. Resolução da crise. Então eles começaram essa briga e aí começaram a discutir. Foi um momento extremamente tenso dentro do mundo nesse período, porque a guerra estava iminente, a qualquer momento ia começar a guerra. No dia 28 de outubro, mais uma condição foi imposta pela União Soviética e os Estados Unidos. Além de compromisso de não atacar Cuba, os americanos deveriam também retirar o material semelhante, mísseis inclusive nucleares, à Turquia, que também é um país próximo da União Soviética, no leste europeu. O acordo foi selado e a União Soviética comprometeu-se em desativar e retirar mísseis da ilha caribenha. Então, a União Soviética falou assim, beleza, a gente tira, desde que você não ataque Cuba e tire seus mísseis da Turquia. E os Estados Unidos falou, beleza, mas vocês têm que tirar o míssil de vocês de Cuba e deixar Cuba de livre. E aí foi esse acordo que fez com que não tivesse problema. Na foto que vocês estão vendo abaixo, foi a foto do satélite enviado dos Estados Unidos que conseguiu fotografar os mísseis. E ali você está vendo os mísseis. Beleza. A América Latina, o chamado regimes militares, também foi desenvolvido com o apoio dos Estados Unidos. Você tem o peronismo dentro da Argentina, no ano de 63 a 82, no Brasil, de 64 a 85, no Chile, de 73 ao ano 90, que o Pinochet é um dos mais famosos dentro dessas ditaduras, e no Uruguai, de 73 a 84. Reprimir as liberdades democráticas, todos eles eram regimes militares, ditaduras militares ali que impedia qualquer ações, principalmente de cunho comunista, e perseguição, tortura, prisão e morte de milhares oposicionistas do sistema militar. O mais sangrento de todos será do Chile, o Pinochet.
o Pinochet era um dos piores de todos. Ele vai matar muita gente. O Brasil não chegava nem aos pés do tanto de mortes que teve no Chile. Na Ásia também vai acontecer essa influência. Gente, já está chegando no final, beleza? Na Ásia também vai acontecer essa influência. Por exemplo, na Índia, era um país controlado pela Inglaterra, era uma colônia Inglaterra, vai começar essas brigas de separação, as brigas de independência vão ressurgir principalmente para acabar com o imperialismo capitalista. E aí você tem um gigante que vai fazer uma resistência pacifista, totalmente pacifista, e ele vai dividir a Índia em dois, os hindu e o Paquistão muçulmano. No ano de 71, Bangladesh torna-se independente. Bangladesh é um país, inclusive hoje, ali do lado do Paquistão, que é também muçulmana. Indochina, também muito famosa, que era da França, ela vai conseguir sua independência em 54 através de uma guerra, também causando aí a Guerra Fria, também vai estar ali dentro. Na África, também a gente vai ter essa briga dentro da África, como por exemplo na Argélia, Congo, Angola e África do Sul, todas elas vai estar em volta dentro dessas brigas capitalistas e socialistas. Angola, por exemplo, é um dos principais, que era, depois da sua independência, vai começar uma briga. De um lado, o partido Capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, do outro lado, o Partido Socialista. Lembrando que Che Guevara foi para lutar nessa guerra. O Congo, da mesma coisa. Beleza? Queda da União Soviética. Aqui a gente já está encerrando. Mikhail Gorbachev. Não se fala Gorbachev, beleza? Mikhail Gorbachev. Ele vai ser a peça-chave para o fim da União Soviética. Qual que ele vai fazer? Ele vai criar duas ideias, duas políticas, a perestroika e a glasnost, beleza? Dois lados, ele vai subir e falar, beleza, vamos pôr fim à União Soviética. A perestroika é muito importante, porque a perestroika, ela vai fazer uma reestruturação econômica. Mas qual foi o principal papel da perestroika? É parar de investir em países que não fossem a União Soviética. Por quê, gente? Por que isso vai começar a surgir? Por que ele vai começar a desenvolver essa política? Porque a União Soviética já estava em decadência econômica, não estava conseguindo manter tantos países sendo sustentada por ela. Então ela vai começar a tentar reestruturar-se economicamente. Os anos 80 é marcado por uma crise econômica da União Soviética que vai causar uma aversão dentro da União Soviética, contra o socialismo, contra essa falta de democracia. Teve uma época mesmo mostrando, um dia desse eu vi uma foto, para vocês terem noção, uma foto que professores eram pagados, não tinha dinheiro para pagar os professores, então o que eles davam? Eles davam a metade do salário, mais garrafas de vodka para os professores, para como pagamento de suas aulas. Também uma outra coisa que vai causar a perestroika vai ser Chernobyl. Quando Chernobyl explode, vai ser uma das principais causas também, porque vai mostrar como a União Soviética é problemática. A HBO fez uma série que vocês precisam assistir. Chernobyl, o nome da série. Assistam essa série da HBO, que é muito boa. Cara, eu paguei quase 2 meses aí de série de HBO só para ver a Chernobyl, porque é uma série que, na minha opinião, tá no topo. Cara, é muito boa mesmo. Infelizmente, obviamente, só uma temporada, então é uma minissérie, né? A Glasnost, que é transparência e liberdade, começa a abrir-se economicamente e liberdade para a população, como, por exemplo, a eleição e tudo mais que acontece até hoje dentro da Rússia. Então, a Rússia ela começou a se abrir à liberdade, abrir para que outras pessoas pudessem entrar livremente ou sair livremente da União Soviética. Reformas fracassaram. Algumas dessas reformas vão ser fracassadas, porque vai acontecer em 1991, golpe fracassado contra Gorbachev, mas este ficava ofuscado por Boris Yeltsin. E Boris Yeltsin era um cara que falava que Gorbachev estava sendo financiado pelos Estados Unidos para pôr fim à União Soviética. Falta de alimentos, o aumento da inflação fortaleceu movimentos nacionalistas nas repúblicas que compunham o país. Esses movimentos, principalmente dentro de países que eram influenciados pela União Soviética, vai querer romper com a União Soviética. E a União Soviética vai parar de investir nesses países, causando uma grave crise econômica também em outros países.
Em 1989, vai acontecer então a chamada queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim era a maior simbologia da Guerra Fria. Em 1989 vai acontecer essa queda do muro, que vai mostrar como que o mundo vai caminhar. E aí entra o contexto da música Winds of the Change, que vai ser gravado durante esse período. Como resultado da política de abertura de Gorbachev, o maior símbolo da Guerra Fria é destruído. E aí o Muro de Berlim será destruído e vai unificar a Alemanha novamente. Em 1991, Gorbachev vai renunciar e Boris Yeltsin vai promover a desmontagem das principais instituições socialistas, só que de uma outra forma também. Cria a Comunidade dos Estados Independentes para contrapor a chamada Pacto de Varsóvia. Então ele vai parar de desenvolver também. Surgem então alguns países que antes eram socialistas que passaram a ser capitalistas, como por exemplo Letônia, Estônia, Lituânia, Cazaquistão, Turcomenistão, Armênia e vários outros países que está falando. República Tcheca, Eslováquia, desmembramento da Iugoslávia em Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo, que aqui alguns como por exemplo o Kosovo, que não é reconhecido até hoje, mas está lutando pela sua independência até hoje. Esses países, por exemplo, até hoje são muito abertos, mas são chamados países pobres da Europa. E aí, o fim da Guerra Fria também é o passo para a globalização. É a terceira parte da globalização, quando o mundo então passa a ser unimultipolar. Une porque os Estados Unidos vai se consolidar como a maior potência econômica do mundo. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos torna-se a única superpotência. E vai acontecer então a globalização, que é a independência dos mercados, redução das barreiras comerciais, assinatura de tratados e acordos econômicos, crescentes poder multinacionais. Intervencionismo no Oriente Médio também vai ser causada por esse novo mundo globalizado, que se torna, então, principalmente a chamada a queda das Torres Gêmeas, em 2001, vai ser o maior símbolo dessa guerra do terror que hoje a gente vive. Guerra do terror, a guerra contra o terrorismo. Então, o Oriente Médio, os países islâmicos, o terrorismo islâmico vai se tornar um novo inimigo dos Estados Unidos. E dentro da guerra do terror, os Estados Unidos vai ser o único que vai poder trazer a paz ao mundo novamente. Novo rival, e aí nesse novo mundo, principalmente nessa nova fase que a gente está vivendo, a China passa a ser o novo rival econômico dos Estados Unidos. Então, belicamente, o inimigo dos Estados Unidos vai ser o terrorismo islâmico, mas economicamente o inimigo dos Estados Unidos vai ser a China. Acabamos. Vamos lá, por exemplo, ver essa. Aqui a gente tem o mapa mental da Revolução Chinesa, com toda a explicação, está muito bem feito esse mapa mental. Copiem ele, estudem ele, porque ele está uma explicação muito boa. A Revolução Cubana, um mapa mental também que foi o melhor que eu achei, muito bom, estuda esse mapa mental. E um mapa mental da Guerra Fria, que ele está simples, mas está muito bem feito. Cara, queria saber fazer um mapa mental assim, tá muito bem feito mesmo. Conta a questão de crises de mísseis, o Reagan. Reagan foi um dos presidentes durante a Guerra Fria que ele vai querer criar em cima dos Estados Unidos uma proteção bélica, um satélite que ia ficar em cima dos Estados Unidos mapeando tudo, mas era muito caro, ele não conseguiu desenvolver isso. O presidente Reagan vai ser um grande famoso para isso. E aí o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, fim do Bloco Soviético, fim do Pacto de Varsóvia e tudo mais. Ok? Vamos lá então. Respondam agora. Queria que vocês pensassem. Você vê uma espécie de Guerra Fria no contexto de disputa econômica entre Estados Unidos e China? Existe uma guerra ideológica entre China e Estados Unidos? Existe uma guerra bélica entre China e Estados Unidos? Existe uma guerra econômica entre China e Estados Unidos? Você vê isso? É uma coisa que você tem que pensar. Será que você vê? Vocês gostariam de falar sobre isso? Meninas? Oi. Você consegue enxergar uma guerra fria dentro dessa disputa entre China e Estados Unidos? Eu já ia até lhe perguntar se tem uma certa possibilidade de se ter uma Segunda Guerra Fria, porque tem vários estudos que apontam que até 2050, se eu não me engano, a China vai assumir como a maior potência mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, né? E assim, com certeza tem uma certa guerra fria entre os dois Com atualmente, certeza. né? Porque, Será que os Estados Unidos vai deixar isso acontecer tranquilamente? Não vai, pois né? é, isso que eu ia perguntar. Então, a Óbvio que gente, não. o que está faltando entre a China
e a União e os Estados Unidos para aparecer uma Segunda Guerra Fria? A corrida armamentista. A gente ainda não está vendo isso, ok? Não estamos vendo essa corrida armamentista. No entanto, a briga armamentista ainda é entre Estados Unidos e a Rússia. E a Rússia apoia a China. Ok? Então a gente poderia muito bem dizer que esse mundo ainda está dividido. Está muito dividido. Economicamente, a China está ganhando disparado contra os Estados Unidos. Dei uma pesquisada, por exemplo, como que a China está influenciando políticas externas. A África mesmo, mais de 70% dos países africanos é controlada economicamente pela China. Mais de 70% de produtos industrializados produzidos no planeta é da China. Então a China está se alastrando. E o Partido Comunista Chinês falou que vai fortalecer o comunismo dentro do país. E, obviamente, a partir de suas políticas, vai voltar a ser mais pautado pelo comunismo. Então, a chance dessa guerra acontecer, essa guerra fria se alastrar, é muito grande. O que a China precisa fazer? Desenvolver uma política armamentista. No momento que ela fizer isso, a Guerra Fria vai começar a ser travada e provavelmente uma nova guerra veremos. Espero não estar vivo. Ok? Tá amarrada em nome de Jesus. Você não sei, você é mais nova que eu já estou nos meus 31 anos, né? Provavelmente eu não vejo essa guerra. Agora você, minha querida, espero que você seja médica nesse período, né? E possa aí trabalhar na guerra como médica. Que tal? Por isso que eu tô falando, tá amarrada em nome de Jesus. Eu me livre. Não. Vamos lá, gente, eu coloquei apenas 3 perguntas. Uma pergunta sobre Revolução Chinesa, uma pergunta sobre Revolução Cubana e uma pergunta sobre Revolução, sobre Guerra Fria. Vamos lá. Em 1976, esgotava-se na China o fôlego da Revolução Cultural, iniciada em 1976. Neste ano, morria Mao Tse-tung, seu primeiro idealizador. Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, o país começaria a flexibilizar o regime socialista. Buscava-se, então, uma difícil conciliação entre a abertura econômica em direção à economia de mercado e a preservação do regime político autoritário sob a hegemonia do Partido Comunista Chinês. A respeito da história da China, assinale a alternativa correta. A. Mao Tse-tung chegou ao poder por meio da Revolução Armada de orientação socialista que ficou conhecida como Revolução Cultural? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Revolução Cultural veio depois. Lembrando que a China se tornou comunista nos anos 40, isso, 47. Aí que a China vai se tornar comunista. Então, a Revolução Cultural, que o próprio texto fala, ela vai acontecer dos anos 60 para frente. Ok? Então, muito tempo depois. Então, não. A denominação Grande Salto para Frente, realizada na Revolução Chinesa, ocorreu quando Mao Tse-tung conduziu a China ao capitalismo. Errado. Conduziu a China ao socialismo. Ok? O grande salto foi nos primeiros anos da na Revolução Chinesa. A C. A abertura econômica iniciada em 1908 com Jiang Xiaoping promoveu um intenso desenvolvimento da China, que a coloca hoje entre as maiores economias do planeta. Certo ou errado? Correto. Até hoje, esse desenvolvimento a partir dos 78 é o que coloca a China como principal potência econômica hoje no planeta. A D está errada, obviamente, a abertura da econômica iniciada por Jiang Zemin estendeu-se também à política e hoje a China vive uma democracia semelhante aos países do Ocidente Europeu. Errado. Até hoje o Partido Comunista é um único partido permitido dentro da China. E, mesmo tendo uma população superior de 1,3 bilhões de habitantes, a China constitui-se o maior exportador de alimentos do planeta. Errado, não é o maior exportador de alimentos do planeta, é o maior exportador de produtos industrializados do planeta, não o maior produtor de alimento. Ok? Então a C tá correta. Beleza? Entenderam a questão? Vamos passar para frente. Sim. Pergunta sobre a Revolução Cubana. O episódio conhecido como a crise dos mísseis, que a gente viu na aula passada e essa aula, em 1962, que pôs em grande risco a paz mundial, resultou de que a invasão do território sul-coreano pelo exército Coreia do Norte e então apoio da União Soviética? Não. A crise dos mísseis é algo relacionado a Cuba. Intervenção militar da União Soviética na Hungria, com ocupação de Budapeste e deposição do INAG? Não, é Cuba. Descoberta dos Estados Unidos nos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticos em Cuba? Correto. Porque Cuba tentou apoio dos Estados Unidos, não conseguiu, então um ano depois ela declara-se socialista e um ano depois
declara-se amiga da União Soviética. Então a C está correta. E ereção de um muro de Berlim pelo governo comunista? Não. Ruptura de relações diplomáticas com a China e a União Soviética em razão a acusações de revisionismo feito pelo PCC e dirigentes soviéticos? Também não, não tem nada a ver. Então a C está correta. Pergunta sobre a Guerra Fria. Os 45 anos que vão do lançamento de bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período hegemônico único da história da humanidade. Divida-se em duas metades, tendo como divisor de água o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o denominou a queda da União Soviética. Erich Hobsbawm. Essa pergunta é do Enem, inclusive, beleza? Então, olha aí uma pergunta sobre a questão de Guerra Fria. Então, é uma pergunta muito relacionada a Eric Hobsbawm sendo citado. Gente, Eric Hobsbawm é o cara. Esse livro mesmo é o livro Era dos Extremos, se eu não me engano. Era dos Extremos. O período citado no texto é conhecido como Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico que houve o quê? O que foi a Guerra Fria? A. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionada na Primeira Guerra Mundial? Não, não, nada a ver. A Guerra Fria não é sobre isso. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte? Não. O mundo bipolarizado da Guerra Fria é dividido entre leste da União Soviética e oeste capitalista, Estados Unidos. O mundo é dividido em leste e oeste. Hoje o mundo é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Dentro dessa nova ordem mundial formalizada depois da Guerra Fria, a gente tem esse mundo dividido bipolarizado entre o norte desenvolvido e o sul não desenvolvido. O Brasil está no sul. Lembrando que, por exemplo, a Austrália é do sul, mas está no norte. E a China é do hemisfério norte, mas está no sul. Essa é uma classificação de divisão do mundo pela geografia. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética e stalinista durante os anos de 1930? Não, não é essa a Guerra Fria. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais e a China e Japão? Também não é essa. Constante confronto entre duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial? Correto. Isso é Guerra Fria. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que surgiram como superpotências depois da Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente é isso. E é uma pergunta razoavelmente simples, mas que traz bastante confusão. O que você poderia saber, nesse caso, essas superpotências e que começa depois da Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos de spoiler da próxima aula. Tá certa aí, correta. Spoiler na próxima aula. E na próxima aula, a explicação do que ocorreu em 1964. A ameaça comunista feita pelos militares ali triste. Na verdade, essa ameaça comunista era uma farsa para então tomar-se como poder. É correto afirmar isso? A gente vai ver. No entanto, hoje a gente sabe que a União Soviética escrevia cartas para o Partido Comunista Brasileiro para tentar treiná-los para comandar eles dentro do Brasil. A China também tinha influência no Brasil durante esse período. Nós vamos ver, por exemplo, Jânio Quadros. Jânio Quadros condecorando Che Guevara como a maior honraria brasileira. Ou o João Goulart, que vai estreitar laços com a China comunista também. Beleza? Então, essa vai ser a próxima aula. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Eu gostei demais. Foi uma aula bastante proveitosa. Então, vejo vocês na próxima aula de sexta-feira.